Gratidão, gratidão, gratidão. Sempre temos que agradecer, né? Pelo dia, pelo ar, pelo sol, né? Pela chuva e por tudo de bom que os seres humanos recebem, né? Que Deus, o Criador, prometeu, né? A chuva, o alimento, o ar que nós respiramos, né? Que vem tudo da fonte que o Criador fez, né? A água que hidrata as pessoas, que sacia a sede das pessoas, os alimentos que a gente alimenta, né? Porque aqui somos é, materiais, né? Vivemos no mundo material. Não é um mundo espiritual, é um mundo material. É o mundo que as pessoas vivem num corpo físico, todos os seres humanos criados pelo Criador vivem no corpo físico, tanto seres humanos como animais também, e vivemos no mundo material, né? O mundo material, precisamos da alimentação saudável, com certeza, né? Alimentação saudável. O mundo material, os seres humanos têm limites, né? Existe limite, existe a lei do corpo, né? A lei física, que temos que obedecê-la, né? Temos que obedecer, com certeza, né? A lei física que os seres humanos ele tem que dormir, ter um sono tranquilo, porque senão ele não consegue sobreviver. Os seres humanos têm que se alimentar bem também, senão não consegue sobreviver. Principalmente também, em primeiro lugar, a água, né? O ser humano ele pode ficar uns par de dias, né? Dias e dias sem comer, mas sem beber água ele não consegue, né? Não consegue. Então vivemos num mundo material, né? Embora que tem gente que quer espiritualizar tudo, né? Não, aqui é só Deus, aqui é só o Senhor, aqui tudo bem. Eu não sou contra Deus, não sou contra o Senhor, mas existe gente que exagera, quer espiritualizar tudo, né? Mas não é todo espiritual, né? Até o Criador, né, deixou, né, os seus mandamentos, as suas leis na linguagem humana. Que se ele fosse, se o Criador fosse deixar os seus mandamentos, a sua lei, falando como espiritual, o ser humano não ia entender. Não entende, o ser humano não entende a espiritualidade. Se falar tudo no sentido espiritual, porque Deus é espírito, né? Está escrito que importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus for falar com o homem, só o espiritual, o homem não vai entender, a mulher não vai entender, a criança não vai entender, né? Não entende, nós somos diferentes. Não, aqui é tudo espiritual, aqui é tudo perfeito. Não é, não existe, aqui não é perfeito, aqui não é tudo espiritual. Temos que falar como seres materiais, físico, né? Se falar na linguagem espiritual, muita gente não entende. Por que que até as leis divinas
existem parábolas. Por quê? As parábolas são comparações que até acontecem no mundo, né? Coisas que acontecem, né? E para poder chamar a atenção do homem e da mulher, então a parábola é para poder conseguir falar com as pessoas. Então, o Criador, muitas vezes, ele fala por parábola, porque se ele falar como um espiritual, se o Criador viesse aqui falar como Deus, ninguém vai entender. Ninguém entende. Então eu quero falar vários assuntos aqui. Vamos ver o que dá para a gente falar nesta palestra. Minha saudação aos trabalhadores, aos autônomos, os empresários, os agronegócio, né, aqueles que têm agricultura familiar, pessoas do agronegócio, pessoas do sítio, né? Se fala muito comentário, né, que estão vendendo as terras, muitos estão vendendo, abandonando as terras, e muitos de outros países estão comprando terra. Agora, a soberania tem que existir no Brasil ou em qualquer país, né? A soberania é importante em um país, não pode deixar a soberania de uma nação e deixar que outra nação domine, né, a sua nação. Vamos supor, eu sou brasileiro, né? Sou brasileiro, né? Sou brasileiro. Aí vem pessoas estrangeiras, né? Morar no país. Aí ele começa a tomar conta e dominar tudo. Aí é perda da soberania. Soberania tem que ter leis no país para dar ordem, dar o equilíbrio, né? A perda da soberania é a invasão de outro país, não somente a invasão, o controle, né? Controle dos portos, controle das terras, da agricultura, controle de todas as construções por outro país, né? E começa a dar ordem, ponhar leis de outro país. Isso que atrapalha uma nação, vier uma nação estranha, uma nação de fora, né? Ninguém é contra pessoas de outras nações, ninguém é. Mas tem que manter a soberania. Soberania não é mandar, por exemplo, os Estados Unidos da América quer mandar, por exemplo, soldados para o Brasil, para combater, por exemplo, a criminalidade, o terrorismo, né? Tudo isso que é injusto, que é contrário aos princípios, né, das leis, aí não é perda de soberania nem invasão da soberania, porque os países que são aliados, eles podem sim até mandar exército, mandar soldado para outros países para defender os valores, para combater a criminalidade. A gente vê que os Estados Unidos estão aí, muitos soldados americanos estão combatendo a criminalidade. Isso daí não é invasão da soberania. A invasão da soberania é um país comprar tudo que tem, por exemplo, chegar aqui no Brasil, comprar tudo e depois dar ordem e escravizar os brasileiros. Então, isso daí é a perda da soberania. Isso daí, sim, é chegar pessoas de outro país e dizer: agora vocês vão pagar imposto para nós. Agora vocês têm que pagar tanto.
para sobreviver nesse país, porque quem vai mandar agora é nós. Por exemplo, o chinês vem aqui e ele dá ordem e fala: agora vocês são nossos escravos. O chinês, por exemplo, o russo, o alemão chega aqui, isso daí é perda de soberania. Por isso que os parlamentares devem ter leis a favor da soberania. Está muito esculachado, né? O Brasil está tendo muito esculacho, né? Muita lei que não precisa. Leis que a gente não sabe por que vem, né? Leis que os brasileiros nem aceitam e nem gostam, né? Estão querendo que os brasileiros engula, né? Engula sapo, né? Eu já tenho falado isso daí, né? Essa linguagem para poder explicar, né? Estão querendo que os brasileiros possam engolir o sapo inteiro, né? Aceitar todas as leis. Tem que ouvir a voz do povo. Se a maioria do povo quer leis justas, leis boas, por que põe a lei que você não pode mais falar nada? Põe a lei e inverter tudo, lançar a mulher contra o homem, a lei para combater a mulher, lei para combater o homem, liberar a criminalidade, liberar tudo que é mal. Então tá muito esculachado. Muitos parlamentares estão lá e estão até se vendendo. Estão se vendendo. Tem muita gente se vendendo. Até diz que é conservador, até diz que defende os bons princípios, até muitas vezes se diz que é cristãos, né? E assim por diante, né? Então, tem muita coisa que é errado e que estão aceitando até para ter um acordinho, ganhar uma cadeirinha, uma cadeira, né, no Senado, no Congresso. Olha bem, o que as pessoas plantam, eles escolhem. É pessoas que eles querem, ó, eles querem muito dinheiro, mas eles não olham. Quando eles tem gente vendendo alma, a sua alma, depois vai colher espinho, vai colher tormento, vai colher perda da liberdade, né? Porque o que a pessoa planta, né, os seres humanos, principalmente os pobres, né? É que nem aquele assunto lá que a gente ouviu, né? Uma vez, um vídeo gravado, né? Em que acho que uma professora, né? Que ela dizia assim: eu odeio a classe média é estupidez. Eu odeio a classe média. Gente, o Brasil não vive isso, o Brasil não aceita esse negócio de odiar a classe média. A classe média, que muitas vezes não precisa de favor, né, de governo, por que odiar a classe média? O comunismo, e eu vou te dizer uma verdade, o comunismo nunca funcionou. Até mesmo na China, sendo comunismo, eles precisavam de dinheiro, né? Que quem manda lá é o Partido Comunista. E eles precisou liberar o sistema capitalista para poder vender suas mercadorias, para poder ganhar dinheiro, porque o comunismo em si mesmo, ele não consegue sobreviver, ele precisa do capitalismo. O problema do comunismo é que ele é contra o cristianismo. É isso daí. O comunismo, o socialismo, o stalinismo, o leninismo, todo esse tipo de coisa aí, ele é contra o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é uma pedra no sapato do comunismo, né? Mas só que o comunismo também não funciona. Nunca funcionou. Se tivesse funcionado,
A ex-União Soviética não tinha caído, estava em pé até hoje. Então eu quero falar quanta gente que estão deixando, por exemplo, os campos, os sítios, né? A gente vê as pessoas que trabalham no sítio, né? Eu tenho, por exemplo, já falei que tenho irmão que mora no sítio, né? Mas até eu tenho ouvido falar que é difícil achar uma pessoa para trabalhar ali no sítio, que é difícil achar pessoas para trabalhar, né? Mas o que que é e por que que isso acontece? Porque é uma política que não incentiva, né, o crescimento das empresas, o crescimento do sítio. É uma política que precisa melhorar a favor de quem mora no sítio, quem abre empresa. É uma política que só leva, muitas vezes, ao desequilíbrio, a mais imposto, mais miséria no país, né? O país ele tem que sair da miséria. Mais incentivo à miséria, mais incentivo ao imposto, mais gastança, gasta muito mais do que ganha, mais endividamento, isso que é o problema. Então, por que as pessoas saem da zona rural para a cidade? Vamos ver. O êxodo rural é um processo marcado pela saída da população do campo para a cidade. A busca por melhores condições de vida é uma das causas dessa movimentação populacional, dificuldades da vida no campo são impulsionadoras do êxodo rural. O êxodo rural é um processo de saída da população do campo para a cidade. Então, não há incentivo, né, político para manter as pessoas ali prosperando no sítio. É uma dificuldade, né? Quanta gente tem vaquinha, né? Tem a sua vaca, vaca leiteira, por exemplo. O agricultor ele tem que ter apoio do governo, né, para poder ali ter um barracão, né, ter ali o lugar para colocar a vaca, né, ter o lugar para as vacas ficar ali dentro da mangueira, né, mangueira. Também precisa arrumar também aquelas máquinas, tem as mini máquinas de tirar leite, né? Isso ajuda também os pequenos agricultores. Tem aquelas máquinas mais pequenas que servem para quem tem poucas vacas, cabra, né? Ovelha. Aquilo lá ajuda, né? São as máquinas que não machucam o animal, né? A vaca leiteira ou então a cabra não machuca. E que ajuda a tirar o leite com mais facilidade. E quem mora no sítio também tem que ter um tratorzinho, né? Então tem que ter apoio do governo. Quanta gente que mora, por exemplo, ele mora num sítio, mas ele não tem a escritura. Ele está ali, ele não tem a escritura, ele entrou ali, é uma terra que é vendido de geração a geração, de um passa para o outro, mas só que não tem a escritura. O que que precisa fazer? O governo tem que facilitar é, o apoio para poder fazer essa escritura, né? Se é uma terra que não tem escritura, o governo tem que abrir, tem que ter uma política para dar escritura e ele ter apoio para comprar um trator, comprar, por exemplo, uma grade, né? Comprar alguma coisa, né? Abrir poder fazer uma mangueira, poder fazer a cerca, né? Então, muitas vezes ele precisa de trabalhador, e às vezes não acha também, né? Então tem muita gente saindo do campo, né? Tem que ter um incentivo, porque o campo é que ajuda
aquele que mora na cidade ter a sua ceia, ter o seu mantimento, ter o seu alimento na mesa, né? Então, muitos saem em busca de melhores condições de vida, vão para a cidade, né? Os jovens que crescem no sítio vão tudo para a cidade. Aí chega na cidade, é tudo caro também, tudo caro, né? Isso que é o problema, né? Tudo caro, tudo comprado, não tem nada de graça ali. Tudo a pessoa precisa comprar. Por que as pessoas estão saindo do campo, né? Muitas causas podem ser associado a ele, como a modernização da produção agrícola, a concentração fundiária, a busca por melhores condições de vida e melhores empregos, entre outros fatores, né? Entre as suas consequências estão o esvaziamento das zonas rurais, o crescimento desordenado das cidades. Mas muitas vezes vão à cidade, chega lá também, fica desempregado, né? Não tem um estudo para poder ter uma profissão. E muitas vezes tem gente morando na rua também, né? Isso que é o problema. Porque as pessoas saem do campo para viver na cidade, como eu tenho, esse é o assunto. Muitos motivos norteiam a decisão de fugir para o campo, como a busca por uma vida com menos estresse, menos poluição, estresse, poluição, violência, né, e emprego que consome muitas horas do seu dia, e a possibilidade de uma conexão com a natureza e com as suas raízes, né? Pessoas que saem do campo, mas muitas vezes eles vão para a cidade também tá violenta, né? Se não tiver uma política de frear, né? Como a gente vê, né, a história de ele Salvador. Não sei se é o Salvador que entrou um governo lá que eliminou a criminalidade, né? Não adianta você ficar apoiando lei, né? Os parlamentares estão lá, aí de repente apresenta um projeto lá que tem que soltar o preso, o preso tem que ganhar ficar preso, mas tem que ganhar um salário também. Tem tudo isso, né? Então esse que é o problema. Ah, tem que amenizar para os presos. Preso tem que recuperar, mas tem que dar apoio para os presos também. Tem que dar direito para os presos. Então, a violência ela tem que ser combatida com inteligência, né? Então, quais os motivos que levam as pessoas a abandonar? Deixa eu explicar direito, que tem hora que a gente tropeça na hora de falar. Quais os motivos que as pessoas, né? Os motivos que levam as pessoas a abandonar o campo e ir à cidade, né? O duro que as pessoas entram no campo lá e ele tem que trabalhar, vem numa, ou seja, ele não consegue pessoas para ajudar lá, né? Trabalha lá, acaba desanimando também, né? Tem muita gente que desanima, né? Tem gente que ele desanima porque ele sempre desejou que a família tivesse junto ali trabalhando, mas nem sempre é assim. Nem sempre é flor, nem sempre a família vai junto, né? É que nem a história da Bíblia lá de Abraão, né? Que Abraão saiu, né? Ele saiu, mas ele levou o seu parente, né? Não sei se é sobrinho lá. Aí depois deu problema, né? Ele levou o parente, aí deu problema, deu uns problemas sérios lá, porque ele levou o parente, né? Então, não é fácil, né? Então, esse processo de migração ocorre devido à qualidade de vida melhor nas áreas urbanas, por maior oferta de emprego e assim por diante, né? Acesso ao serviço de saúde, serviço de educação, acesso a saneamento básico, mas existe a favela, né? A favela não acabou. Se tivesse uma política boa mesmo, tinha acabado com favela,
o crime organizado não tinha tomado conta, né? Tem lugar do Rio de Janeiro que o governo, o Estado não está presente. Ali ainda tem muito lugar que quem manda ali é o crime organizado que manda. Então, a gente não pode ser frouxo, né? A gente não pode ser frouxo. Ter medo de falar as coisas, porque ou é gente de confiança, de fé e fala a verdade, ou então fica comendo bronha, não fala nada, tem medo, fica tremendo, né? A gente vai ficar tremendo porque não, tem lugar sim, lá em Rio de Janeiro, que é comandado no Estado não está presente. O Estado tem que estar presente e ter uma política de incentivo ao trabalho, à educação, né? E procurar coibir, né, a bandidagem, né? A gente não pode ser frouxo, a gente não pode ser medroso, a gente tem que falar a verdade, né? E precisa perder, né? Porque se for para mim ser uma pessoa honesta e ficar frouxo e ficar com medo de tudo, aí não adianta, né? Não adianta, para que viver com medo? A gente tem que falar a verdade, né? Então, vamos ver aqui. Então tem muitos motivos, né? Porque os jovens saem do campo para a cidade, né? Então, os resultados demonstram que os princípios, os principais fatores que influenciam o jovem a permanecer no campo e a sair dele são o tamanho das propriedades rurais, a mecanização da propriedade. Eu me lembro que eu cheguei, né, cortar cana, né? A gente cortava a cana com facão. Eu mesmo não ia para frente de jeito nenhum, mas existia os cortadores de cana, né, que cortava com facão. Eles cortavam muito cana, ganhava muito dinheiro. Aí depois veio a essas máquinas, né, que corta a cana já não precisa mais, né? Então está aí, né? Temos que valorizar o agricultor, o agronegócio, né? Porque hoje existe uma política que quer destruir o agronegócio, né? Temos que combater, nós temos para isso, temos que votar em gente, eleger presidente que pensa em projeto de ajudar quem mora no sítio, né? Incentivar os plantadores, incentivar quem quer abrir empresa. Então a pessoa colhe o que planta, né? Vota em pessoas que não têm esse interesse de ajudar o agricultor, vota em pessoas que têm interesse, mas é um interesse contrário à população. Então vai sofrer, vai pagar o preço, né? Tem muita gente pagando o preço. Vota, mas depois vai sofrer, né? Os abusos, né? Os impostos abusivos, né? Impostos além dos limites, né? Porque pobre é pobre, então o pobre ele precisa de ajuda, ele precisa de governos que não dá nada, não precisa dar nada para ninguém, né? É que nem eu tava brincando, né? Sobre algumas coisas que a gente brinca, né? E eu vou falar agora sobre o assunto aqui, é, sobre. Vamos ver aqui. Depois eu vou contar mais assuntos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não sei se vai dar tempo para a gente falar tudo, né? Não sei se vai dar tempo, né? Os benefícios do limão. Até estava brincando, né? Que pessoas da minha família, às vezes, vêm aqui, né? E muitas vezes a gente tem limões, né? Alguns limão para usar, né? Usar para temperar, usar para pôr na alimentação. Então eu estava brincando
estava falando, limão a gente acha em qualquer lugar, né? E eu comecei a falar, limão se acha em qualquer lugar, limão, em todo lugar tem limão. E eu comecei a falar, né? Aí, né, você sabe como é que é, né? Tem alguém da família já falou assim: "Ah, mas você é mão fechada, né?" Eu falei: "Claro que a gente tem que ser mão fechada. A gente não é para dar dinheiro para ninguém, né?" Eu sempre falo isso daí. A gente precisa dar um conselho bom, a gente precisa encaminhar as pessoas. Agora, a gente também não pode ser mão solta, né? Ficar abrindo a mão, dando as coisas para os outros. É claro, não, o limão não tem problema, né? A pessoa, alguém que vem, precisa de um limão, tudo bem, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? E o limão, a gente sempre tem limão para temperar. Então eu quero falar sobre o assunto do limão, né? Eu quero falar sobre esse assunto, né? Os benefícios do limão. Limão é uma fruta cítrica, rico em vitamina C, antioxidantes, tem fibra solúvel, ajuda a regular o intestino, serve para temperar peixes, marisco, frango. Então, ele serve para bastante coisa, né? O limão, a casca de limão e suas folhas contêm óleos essenciais, né? E o limão, serve de medicamento também, né? O limão, ele possui e contém cerca de 55% da quantidade diária necessária, né, de vitamina C, né? Então, a vitamina C, ela ajuda bastante as pessoas, né? Não é possível também eu falar tudo, mas eu vou falar o que dá para mim falar aqui. O limão, ele combate vários tipos de... previne, né? Previne várias enfermidades. Ele ajuda no sistema imunológico. Tomar limão com água, ele é bom, né? Até as pessoas que vai fazer exercício, as pessoas que querem emagrecer, né? Então, favorece na perda de peso, mas só que existem vários fatores, né? Para perder peso, é preciso também fazer caminhada, é preciso evitar aqueles muita massa. Então, tem que fazer um conjunto de fatores de tratamento, de uma dieta, né? Para poder emagrecer. Só tomando limão só não vai resolver problema. Previne contra gases, né? Gastroprotetor, contra a infecção, né? Melhora a pele, diminui a pressão arterial. Quanta gente tomando remédio de pressão aí? Às vezes nem precisa tomar remédio de pressão. Até o limão. Eu não tomo limão. Limão é azedo. Na verdade, o limão é azedo mesmo, né? Mas se for olhar que o limão é azedo, a gente não usa o limão, né? O limão diminui a pressão arterial. O limão não só ajuda a pressão arterial, mas ele desentope veia também. O melhor para desentupir as veias é bater o limão com casca. Ai, eu não gosto. Não gosto porque, olha, a casca de limão, não gosto. Mas é remédio. Ajuda a desentupir as veias, é a casca mesmo. Bater o limão com casca e tomar na hora, ele combate problema de veia que está cheio de gordura ruim, né? Ele combate. Eu sei que não é fácil tomar limão com casca. Tem que coar, né? É claro, né? Tem que coar, né, o limão. Se bater o limão com casca, tem que coar, né?
É ruim, né, tomar o limão com casca. Mas só que os princípios ativos mais fortes está na casca do limão. Agora, ele diminui a pressão. Previne anemia por causa da vitamina C, né? Previne pedra no rim, nos rins também. Se tomar o suco de limão sempre. Precisa tomar cuidado na hora de tomar limão, não escovar o dente após usar o limão, né? Porque se você usar muito limão depois escovar o dente, também vai prejudicar os dentes, né? Assim, muitos especialistas disseram isso, né? Tem que aguardar para poder escovar o dente, né? Então, o ácido cítrico nos limões ajuda a formação de pedra, né? Previne, né? Também combate o câncer, né? Previne a acne, né? Que é problema antimicrobiano, anti-inflamatório. Vamos ver a nutrição do limão. O limão, vamos ver aqui, a cada 100 gramas de limão de energia tem 31 calorias, né? 31 calorias. Vamos ver aqui. E 25 de caloria, que é o suco, né? O suco é 25 de caloria. Né? Agora, o limão com a casca é 31 de caloria. Agora, a cada 100 gramas, água tem 90,1 grama de água. Ele tem muita água, né? Isso é verdade, né? Agora, o suco puro tem 91,7 gramas de água também, né? Agora, cada 100 gramas de proteína tem 0,5 grama. Já o suco tem 0,3 grama. Agora, o limão completo de gordura ele tem 0,3 grama, né? De gordura. Agora, o suco ele é zero, não tem gordura, né? Agora, o carboidrato tem 1,9 grama de caloria, né? Não, é o carboidrato, né? 1,9 grama de carboidrato. Já o suco tem 1,5 grama, né, de carboidrato. As fibras, o limão completo tem 2,1 grama. Já o suco é zero. A vitamina C, por exemplo, o limão completo com casca é 55 miligramas de vitamina C. Agora, só o suco do limão tem 56 miligramas de vitamina C. Ele tem bastante vitamina C. A vitamina A, o limão completo tem 2 microgramas de vitamina A. Agora, só o suco tem 2 microgramas, né, de vitamina A. Já vitamina B1, o limão completo tem 0,04 miligrama de vitamina B1. Já só o suco tem 0,03 miligrama de vitamina B1. Já a vitamina B2, o limão completo, com casca, tem 0,02 miligrama de vitamina B2. Já o suco tem 0,01 miligrama. Agora, vitamina B3, o limão com casca e tudo tem 0,2 miligrama, né, de vitamina B3, né? Vitamina B3, né? Já só o suco tem 0,2 miligrama. E assim por diante, a vitamina B6 tem, o limão completo tem 0,07 miligrama. Já o suco tem 0,05 miligrama. Já o folato, o limão completo tem 9 microgramas. Já o limão suco somente o suco tem
13 microgramas de folato. Já o cálcio, o limão completo tem 26 miligramas de cálcio, já só o suco tem 7 miligramas. O magnésio, o limão completo tem 26 miligramas de magnésio, já só o suco tem 7 miligramas. Não, não. Vamos ver aqui, eu vou corrigir. Magnésio tem 9 miligramas, o limão completo, né? Já o suco tem 7 miligramas. E assim por diante. O fósforo tem 16 miligramas, o limão completo, né? O fósforo. Já só o suco tem 10 miligramas. O potássio, por exemplo, o limão completo tem 140 miligramas de potássio. Por isso que é bom tomar o limão com casca, né? Ele abaixa a pressão por causa do potássio, né? Porque ele tem o potássio. O potássio, todos os remédios de pressão têm o potássio, né? O remédio de pressão ele tem o potássio e o limão tem. Só o suco de limão tem 130 miligramas de potássio, por isso que abaixa a pressão. E ferro, só o limão completo tem 0,5 miligramas, já só o suco tem 0,2 miligramas de ferro, né? Ele é bom para combater, né? Combater a anemia, né? Então está aí, o limão, serve de remédio para várias coisas, vários problemas, com certeza, né? Ele serve para várias coisas, né? 50 benefícios ou mais, né? Então, eu estava brincando, né? Ah, limão tem em todo lugar, limão tem no mercado. Não, mas é verdade, né? E a gente fala, né? Aí as pessoas pensam que a gente está extrapolando, né? Ai, onde se viu falar uma coisa dessa? Não é, isso daí é verdade. Tem muito hoje, você acha limão, tem aquele limão galego, tem vários tipos de limão. Vamos ver aqui. Já que eu estou falando, eu vou falar os tipos de limão que tem, né? O limão Tahiti, né? É bom também, né? É casca fina, né? Verde, ele é sem semente. Todos eles são bons. O limão siciliano, ele tem a casca amarela e formato alongado, né? O limão galego é uma variedade menor, né? Com casca mais fina e verde, que fica amarela quando amadurece, né? Possui um sabor mais ácido e é amplamente usado em pratos tradicionais, sucos, refrescante. Aí tem um limão cravo, né? Limão cravo ou caipira, também conhecido como limão caipira, limão cravo, possui uma casca laranja e é muito utilizado em sucos e marinadas, né? Então ele tem um sabor mais intenso e é rico em suco também, né? Então está aí. E o limão ele serve para várias coisas, fortalece a imunidade, a saúde da pele, pessoas que têm o sangue sujo, que sai muitas tumores, problema na pele, o limão ele ajuda a combater, né? Melhora a digestão, ele é antioxidante, né? Então, os valores nutricionais eu já tenho falado. Ele é bom para pressão, porque só de potássio ele tem 138 miligramas. Vai abaixar a pressão. Ah, minha pressão tá lá em cima. Mas o remédio tá pertinho e as pessoas não sabem, não se toca, né? A pressão tá alta e só pensa em ligar para ambulância. Vamos lá, minha pressão tá lá em cima e esquece, né? Esquece, né? Parece que as pessoas estão vivendo num mundo estranho, né? Fala tanto na internet, informa tanto sobre saúde e as pessoas na hora não lembram.
Parece que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas ouvem, mas não guarda, né? Não guarda, não aprende, né? Então é assim, né? Vivemos num mundo que as pessoas estão preocupadas com o WhatsApp, com recado, com isso, com aquilo, e muitas vezes a gente não aprende, né? Ou não lembra, né? Não lembra das coisas boas. Até o magnésio também. O magnésio é bom para a saúde, né? Então ele tem fibra, né, que ajuda na digestão, ele tem potássio, que ajuda no coração, né? O flavonoides, né, que é antioxidante, e assim por diante, né? Então o limão ele tem vários benefícios, né? E as pessoas que ficam chorando aí, que estão aí com dor na coluna, tem problema na coluna, né? Quanta gente que tem problema na coluna, tem dor, né? Não existe né, pessoa que não tem dor, né? Às vezes dói, às vezes dá um mau jeito, às vezes tem uma dor, por exemplo, no joelho, no braço, né? Isso daí é uma coisa que todos nós está sujeito. Agora, nós tem que ver a alimentação também. Se nós não se caprichar, não ter o capricho de olhar a nutrição, a alimentação adequada, a gente vai ter desgaste nos ossos, a gente vai sofrer da coluna, porque a gente tem que se renovar, principalmente quem mexe com o corpo, quem trabalha, quem agacha, quem trabalha no sítio, quem trabalha também né, nas empresas mesmo, na cidade, né? Nutrição e alimentação e suplementação para a saúde óssea e articular, né? Isso é muito importante para a saúde dos ossos, né? Porque a relação entre o que comemos e a saúde do nosso sistema musculoesquelético é profunda e inegável. Tem sim influência. A alimentação da gente tem influência. Nutrição ortopédica é um campo crescente que explora como, por exemplo, a alimentação e a suplementação. Impacta a saúde óssea e articular, a recuperação de lesões. Se nós não alimentar bem, a célula da gente não fortalece, a gente não sara, a ferida não fecha, pega uma ferida na perna, não fecha. Por quê? Porque não alimenta bem, né? Prevenção de doença, nutrição, né? Que pode afetar, por exemplo, a saúde ortopédica e encontre dicas de alimentação saudável. As pessoas têm que encontrar, né? Suplementação nutricional para fortalecer os ossos. Porque a cura das pessoas, a recuperação, a ferida que fecha, ela vai depender da nossa alimentação também. Né? O papel crucial da nutrição na saúde ortopédica. Fazer exercício também. A pessoa quer emagrecer, mas não faz exercício. A pessoa quer emagrecer, mas fica comendo só lanche, né? Só vai comer lanche, aquelas batatinhas fritas, direto, né? Comendo só massa. Como é que pode emagrecer? Vai engordar. Os ossos, músculo, cartilagem, tendões, ligamentos, necessita de uma variedade nutricional, nutrientes, né? Para funcionar adequadamente, se reparar e se manter forte. Uma alimentação saudável, por exemplo, para os ossos, para nossas articulações, não é apenas prevenir, né, de deficiência, mas também fornecer componentes essenciais para o nosso metabolismo, né, para os tecidos, né. Então é necessário uma alimentação saudável
para ossos, articulações. Uma dieta equilibrada, por exemplo, né? É a base na nutrição ortopédica, que prioriza alimentos ricos em vitamina, minerais, proteína. O que é o problema das pessoas? Por que que as pessoas muitas vezes não chegam lá na sua idade de 100 anos, né? Pessoas aí de idade, né? Ele não se cuida por exemplo, da diabetes. A diabetes, açúcar, o excesso de açúcar mata a pessoa vive pouco. Por quê? Porque o excesso de açúcar vai dificultar a circulação, vai prejudicar o coração, né? A pressão vai subir. Por que que a pressão sobe quando a pessoa é diabética? Porque a diabetes está alta, então a pressão sobe também. Aí a diabetes alta vai prejudicar as varizes, vai queimar mais o corpo vai começar a queimar. Por quê? Porque o açúcar está alto, aí começa a dar queimação nas veias, né? Por quê? Porque a diabetes está alta, o açúcar está lá em cima, né? Então, por que muitos, né, não bebem mais? Ah, mas é a vontade do Criador. O Criador permitiu, é assim mesmo. Todo mundo vai morrer. Não, não é bem assim. O Criador deu uma ordem e falou assim: olha, eu deixo todos os remédios aqui, todos os alimentos, aí você tem que se cuidar. Você quer viver mais? O Criador já deixou, né? Você quer viver mais? Eu deixo você viver mais. Mas você tem que se cuidar, né? Não é assim? Não é tudo que o Criador vai fazer. Não é tudo que Deus vai fazer por nós, que nós tem que. Não, ele faz tudo por mim. Não é bem assim, né? Por exemplo, alimentação saudável, cálcio, mineral, que é um fundamental, que é fundamental para a formação, né? A manutenção da densidade óssea, né? Por exemplo, o leite, não é só o leite. Tem muita gente achando que é só o leite. Só o leite só não resolve. O cálcio que tem no leite é pouco. Todos os ingredientes, todos os alimentos, eles têm um pouco de cálcio, um pouco de magnésio, um pouco de zinco, mas não é todo, não é tudo. É tudo em medida micrograma, tudo em micrograma, miligrama, né? Tudo isso, tudo pouquinho. Se as pessoas só esperar que só o leite vai resolver, ele vai perder tempo, né? Não é só o leite. E o leite, tem gente que dá diarreia, tem gente que não pode tomar leite. Existe o leite, tem o leite de coco, tem o leite de soja que as pessoas podem fazer, que é rico em proteína, né? O leite, o queijo, o iogurte, né? Pode fazer o queijo vegetal também, né? Com grão de bico hoje você faz o queijo vegetal. Mas ele também é bom. Só fazer ele bem temperado, feito com grão de bico, né? É o leite, né? Tem que ser deixado de molho e depois usar o leite, aquele leite do grão de bico. Aí você temperar bem, né? Tem que pôr o sal, não sal refinado, o sal integral, o sal grosso, né? A flor de sal, aquele sal que não sobe a pressão. Você faz ele vai ajudar na saúde também. Então não é só esperar que o leite vai fazer, né, milagre. O leite, o queijo vai melhorar a saúde. Não é só isso.
Isso é um conjunto de alimento que vai ajudar, né? Por exemplo, vegetais de folha verde, né? A folha de couve, né? O brócolis, a couve, couve-flor, gergelim, né? O tofu, o peixe, sardinha, tudo isso, né? Então, o cálcio, a vitamina D, vai ajudar, né? A absorção do cálcio. Agora, se for só tomar o cálcio, não vai resolver o problema. Porque as pessoas tomam o cálcio, acaba calcificando até as veias, dá problema de cálcio demais, aí dá problema. Então, o cálcio sem vitamina D e sem magnésio não vai resolver o problema, né? Então, vitamina D ajuda na absorção do cálcio no intestino e assim por diante, né? Incorporando nos ossos, né? E também tomar o sol, né? Esse pavor do sol, que o sol faz mal, o sol não faz mal. Existe o sol quente, tem o sol quente, o sol também. As pessoas que trabalham têm que usar roupa de manga comprida, né? E agora, aproveitando a oportunidade que sobre esse assunto, eu quero dizer, né, que tem gente que ele quer trabalhar, vai de bermuda trabalhar, né? Eu não tenho nada contra, né? Cada um é livre, quer andar de bermuda, anda. Pessoas vai de chinelo, não, o certo. As pessoas têm que usar uma roupa de manga comprida quando vai trabalhar, né? Tem que usar chapéu quando vai trabalhar, por exemplo, no campo. Tem que usar uma botina para trabalhar, né? Própria. Não pode ir de chinelo trabalhar. Trabalho é trabalho, tem que usar aquelas botas de borracha, ou então bota de couro que é para trabalhar, né? Não pode trabalhar, a pessoa vai trabalhar no serviço, vai de chinelo, vai de bermuda. Não é certo, tem que ir com uma manga comprida, se é no sol, tem que ir com um chapéu. É claro, né? E se vai trabalhar, não pode trabalhar de chinelo, tem que ser botina própria para trabalho ou a botina de borracha, né? Dependendo do trabalho, tem que usar luva nas mãos, tem que ter os devidos cuidado, porque está trabalhando, está no campo de trabalho, então tem que ter alguma precaução, né? Para trabalhar, né? Então eu vejo gente que diz que trabalha, vai de bermuda, de chinelo, né? Também eu não sei o que ele faz, né? Não sei se ele fica lá parado também, né? Mas não é certo, né? Tem que fazer as coisas certas, né? Proteínas, no nosso corpo, alimentação saudável tem que ter cálcio, vitamina D, proteína. A proteína está na carne, né? A proteína ajuda, né, a musculatura, os tendões, cartilagem, né? E a proteína está na carne, nas aves, né? Nas gorduras, por exemplo, nas carnes de frango, né? Nas aves, nos peixes, nos ovos, leguminosas, os feijões, lentilha, quinoa, vitamina C, né? Ômega 3 está mais em peixe. Semente de linhaça também tem ômega 3. A chia tem, a nozes tem, o salmão tem, todo tipo de peixe tem. O magnésio também, né? E está nas folhas verdes. O magnésio está nas folhas verdes. Para o intestino funcionar, é muito importante as pessoas usar o magnésio. O magnésio também, ele ajuda o funcionamento do intestino também. O magnésio, né?
Se usar um pouquinho mais, aí vai melhorar o intestino, né? Então, existem várias maneiras, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, não, mas meu intestino não está funcionando. Existe várias maneiras e vários alimentos para que o intestino funcione. Existem várias maneiras. A ameixa, né? E o mamão papai, e assim por diante. A ameixa ela é muito importante também para melhorar o trânsito intestinal. Então está aí as dicas, né? Então existe vários meios, né? As dicas para doença ortopédica, por exemplo. Dieta anti-inflamatória, né? Ômega 3, vegetais, grãos integrais. Manejo da obesidade, que é perda de peso, né? Reduzir a carga sobre a articulação também, né? Que é para pessoas que têm problema de ortopédico, que fica doendo, né? A junta, fica travando a coluna, né? Isso é problema do ortopédico, né? Dietas especiais, né? Para doença ortopédica, né? Então, tem que ter, se está muito gordo, tem que procurar emagrecer, porque isso daí é que vai prejudicar a coluna, né? Dica para a saúde ortopédica, que é um plano alimentar, né? Para ajudar, né, a músculo esquelético, né, que é o nosso esqueleto, né? Nutrição ortopédica também, que vai ajudar, né, a fortalecer os ossos. Tudo isso é importante. Como é que a pessoa vai sarar se a alimentação dele é péssima, né? Você vai tomar, por exemplo, refrigerante. O refrigerante, por exemplo, aquele refrigerante de 2 litros, ele vai ter quase, acho que 2 xícaras de açúcar para as pessoas terem um sabor. Ele vai ter mais ou menos os 2 xícaras de açúcar. É coisa incrível. Por exemplo, aquela latinha de refrigerante de limão também vai muita açúcar também. Eles põem muito açúcar, então devia ter menos açúcar, né? O ser humano, ele pode até comer, ingerir pelo menos 27 gramas de açúcar por dia, né? É 27 gramas porque as pessoas não vão usar tudo na hora, né? Às vezes vai usar de manhã, às vezes vai usar à tarde, né? Algumas coisas adoçadas. Quem não tem problema de diabetes, até 27 gramas, quer dizer, até 10 quilos de açúcar por ano já é maneirado, né? Mas acontece que tem gente que usa mais de 50 quilos por ano, então isso daí já prejudica. 53, 54 quilos por ano de açúcar é muita coisa. Agora, usar, por exemplo, 10 quilos de açúcar por ano, aí, mesmo assim, eu também seria contra usar 10 quilos de açúcar por ano, mas até 27 gramas por dia ainda está mais ou menos no limite, né? Porque a pessoa não vai usar 27 gramas numa hora só, né? Aí seria as pessoas usar pelo menos 10 quilos por ano, aí seria menos, né? Mas tem gente usando 50, 53 quilos, é muita coisa, né? Então, até a próxima oportunidade e acesse os nossos links, né? E as pessoas, né? Muitas vezes deve ter compreensão e tolerância, né? E saber que o limão, ele é muito importante, né? É muito importante para a saúde,
e ele é para mais de 50 tipos de doença, né? Ele previne muita coisa, é muito problema de saúde. O limão ele ajuda a fortalecer a imunidade de todos os seres humanos. Até a próxima oportunidade. Até lá.